geral, meu nome é Júnior Lopes, eu sou professor de Geografia da Rede Estadual de Ensino. Na aula de hoje, eu vou mostrar para vocês o tema espaços geográficos e a relação entre campo e cidade. Nós vamos estar abordando as principais características do campo e da cidade e a transformação do espaço geográfico. Lembrando que espaço geográfico nada mais é que o quê? Aquele espaço ocupado e transformado pelo ser humano para as diversas atividades, principalmente as atividades econômicas, né? O que seria um espaço urbano? O espaço urbano, também chamado de cidade, que tem como características um elevado número populacional e também é onde as habitações são mais próximas, as casas, as residências, o comércio é mais próximo um do outro. É também um espaço urbano que concentra as atividades do setor secundário e as atividades também do setor terciário. Já no espaço rural, quais são as características? É onde se concentra poucas pessoas, uma baixa concentração populacional, as casas, as habitações são mais dispersas, são mais distantes umas das outras, e é onde concentra atividades econômicas relacionadas ao setor primário, né? Quais são as atividades econômicas do setor primário? Agricultura, pecuária e principalmente o extrativismo. O que nós devemos salientar? Que ambas, tanto o espaço urbano como o espaço rural, estão o quê? Estão ligados. Principalmente no que diz respeito ao quê? As relações e atividades econômicas. Um depende do outro, né? Você imagina hoje na agricultura, principalmente mecanizada, precisa de quê? Precisa de máquinas, precisa de defensivos agrícolas. Encontra isso no meio rural? Não encontra no campo. Então depende da indústria que possui a sede, seus estabelecimentos onde? Na cidade. Tudo que a gente compra de matéria-prima, né, de produtos alimentícios, da pecuária, vem de onde? Vem do campo. O que abastece a indústria vem do campo. O que abastece a cidade vem do meio rural. Então, uma depende da outra. Não dá para dissociar, não dá para separar o urbano e o rural. Falando do Brasil, propriamente dito, até meados de 1940, o que acontecia? A população predominante no Brasil era totalmente o quê? Rural, vivendo no campo. Esse número era de 70%. Então, até 1940, aproximadamente 70% da população brasileira era rural, né? Por que somente a partir de 1940 ia modificar esses dados? Porque, né, com políticas, principalmente desses dois presidentes, Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. Lembrando que Vargas, né, o período dele como presidente foi o quê? De 1930 a 1945. Já Juscelino Kubitschek, presidente de 1956 a 1961. Por que eles foram tão importantes para esse processo de urbanização do Brasil? Para que a população urbana ultrapassasse a população rural. Porque eles incentivaram o quê? A industrialização. Ah, professor, mas que relação que tem com a industrialização com o crescimento das cidades e urbanização? Com o início da industrialização mais abrangente, mais importante no nosso país, a partir desses dois presidentes, o que aconteceu? Muitas pessoas, né, devido às condições que estavam vivendo no campo, partiram o quê? Para a migração, para a mudança para a cidade. Porque estava iniciando as cidades o quê? A industrialização. Então a industrialização atraiu a população rural para a população urbana, né? Outra questão também, começou a industrialização. Essa industrialização ela não começou somente no meio urbano, ela passou para o meio rural. E as pessoas do campo, o que aconteceu com essas pessoas? Perdiam o emprego, né? Porque a mecanização, as máquinas chegaram no campo. As máquinas chegaram no campo, diminuiu o quê? A oferta de emprego no campo. Também obrigou muitos trabalhadores a migrarem para a cidade. Migração essa chamada de êxodo rural, né? Com isso, a partir de 1940, aos poucos, a população urbana foi aumentando. Tá?
mais do que a população rural. Com isso, houve no Brasil o quê? Uma urbanização que demandou muitas questões sociais do nosso país. Essa urbanização, esse crescimento dos núcleos urbanos, a mais do que o meio rural, no Brasil, ele ocorreu de forma tardia, demorou muito, né, comparado com as nações mais ricas e desenvolvidas, mas foi muito rápida, mas infelizmente ela aconteceu o quê? De forma descontrolada e desorganizada, né? Qual região do Brasil que mais se urbanizou e urbanizou primeiro? De forma mais intensa foi onde? A região Sudeste. Por quê? Porque a região Sudeste acumulava características para esse processo. Devido ao quê? A industrialização. Foi nessa região, sobretudo em São Paulo. Com isso, atraiu um contingente populacional muito grande, principalmente vindo do meio rural. Com isso, a região Sudeste foi a primeira a se urbanizar no nosso país, né? Posteriormente, região Centro-Oeste, região Sul e assim por diante. A região Centro-Oeste, a sua característica de urbanização foi intensificada principalmente a partir de 1960. Qual foi o marco que contribuiu para essa urbanização na região Centro-Oeste? Que é a construção da capital do Brasil, Brasília, por o até então presidente Juscelino Kubitschek, né? Que com a construção de Brasília houve uma maior ocupação daquela região, né, devido à construção e consequentemente uma urbanização muito intensa na região Centro-Oeste. Com isso, baseado em todas essas características dessa evolução, né, no Brasil hoje nós contamos o quê? Com 80% de pessoas vivendo nos centros urbanos. Em comparação, olha para vocês verem, em 1940, 70% vivia no meio rural, só 30% no meio urbano. Então, principalmente com a industrialização, nós chegamos no que hoje 80% das pessoas vivendo nos centros urbanos. Lembrando que é muito diferente por regiões, né? Nós temos hoje a região Sudeste a mais urbanizada do nosso país, né? E temos as regiões Norte e Nordeste como as menos urbanizadas. Por estados, nós temos o Distrito Federal, nós temos Rio de Janeiro e São Paulo, com mais de 95% de urbanização, né? E com um estado com a menor taxa de urbanização no nosso país, nós temos o quê? O estado do Maranhão, né? Então, esse processo de urbanização também ocorreu de forma diferente no nosso território, né? Do território brasileiro. Tanto por regiões quanto por estados, né? Mas a média nacional hoje é o quê? 80% de pessoas vivendo nos centros urbanos. E essa urbanização, os governantes, a maioria deles, não estava acompanhado, não estava preparado para esse crescimento da população urbana, né? Por isso, o que fez? Não houve políticas públicas a respeito, né? Consequentemente, a maioria dos grandes centros urbanos do nosso país, existe uma falta, né? Uma carência muito grande de planejamento urbano. Consequentemente, o que acontece? É muito comum hoje nas grandes cidades brasileiras, principalmente a violência, a favelização e o alto índice de desemprego, né? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje, né?